Salve, 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 meu querido e minha querida! Salve, Ronaldo! Professor Adriano na área! Tudo bem com vocês? Oitavo ano, língua portuguesa. E vocês viram que no início eu estava aqui esperando e o Ronaldo não apareceu? Tive que dar meu golpe de mágica. Tudo bem, Ronaldo? Então, eu e o Ronaldo vamos ficar com vocês aqui na nossa aula. Vamos seguir essa nossa aula aí tranquilinha, muito de boa. Enquanto isso, você vai lá buscar o teu caderninho, você vai buscar a caneta, pega aquela aguinha para tomar no meio da aula ali, né? E vamos começar então. Do que será que nós vamos falar? Qual que é o objetivo nosso? Vamos observar? Tá lá então, né? Identificar e avaliar teses, opiniões, posicionamentos, explícitos e implícitos, argumentos e contra-argumentos em textos argumentativos. Do campo carta de leitor, comentário, artigo de opinião, resenha crítica, para posicionar-se frente à questão controversa de forma sustentada. Então, meu querido e minha querida, hoje você vai trabalhar com textos argumentativos. Agora, já que vai falar de argumentação, vou perguntar o seguinte, vou parar e pensar. Olha a nossa volta, olha a sua volta, o meio ambiente, o que está ao nosso redor. Como que eu posso fazer para manter a sustentabilidade nossa, né? Como a gente pode desenvolver, ter um desenvolvimento perfeito, legal, integrado a essa preservação ambiental, hein? Acompanhe aqui então. Você concorda que ter consciência ecológica contribui para que vivamos em um mundo que atenda às nossas necessidades humanas, ao mesmo tempo em que colaboramos com a recuperação e preservação do ambiente natural? Em outras palavras, a questão que eu faço para vocês é essa. Será que a gente, no nosso dia a dia, a gente consegue conviver, ter um desenvolvimento econômico e manter a sustentabilidade? O nosso meio ambiente, eu continuar com a natureza preservada. Será que é possível? Eu quero que você vá pensando aí, hein? Vá pensando, fique com isso aí. Enquanto isso, vamos ler então uma fala, uma conversa sobre esse assunto. Então vamos ver aqui, ó. A gente vai ver um exemplo de uma carta de opinião que vai discutir sobre isso, né? Então, essa opinião em relação à natureza. Mas não só a natureza você pode discutir, qualquer situação você pode se posicionar. Eu trouxe aquele primeiro momento, aquele levantamento ali da discutir do meio ambiente, mas veja, pergunto, você já se posicionou em relação a alguma coisa? Qualquer situação, meio ambiente, ou então, talvez uma regra que você tenha achado que não estava muito legal, já pensou nisso? Tudo isso faz parte, então, de textos argumentativos, da discussão. Então, a gente vai ver, agora sim, vai ver o texto que vai mostrar para nós essa argumentação na prática, como que eu posso desenvolvê-la. Então, vejam lá essa leitura. A Folha de São Paulo. Em relação à matéria publicada no caderno Mercado, em 18/5, em que o senhor informa sobre a proibição do uso de sacolas plásticas como embalagem a partir de 1º de janeiro próximo, penso que São Paulo demorou muito a tomar a decisão de transformar a lei em lei a proibição. Todas as vezes que vou ao supermercado, fico indignada com a quantidade de sacolas que são utilizadas pelos consumidores, que não parecem preocupados com as consequências que o uso dessas embalagens causa ao meio ambiente. Só quero lembrar às autoridades que não basta sancionar a lei. É preciso ter uma fiscalização rigorosa e que as multas previstas sejam realmente aplicadas àqueles que a desrespeitar. Espero que não se torne mais uma estratégia de marketing pré-eleitoreira, como foi a lei que proíbe os cidadãos dirigirem alcoolizados. No começo, fazem blitz, causam barulho, mas depois de algum tempo, tudo volta ao que era antes. Não há fiscalização para coibir as infrações. Então, esse texto que nós acabamos de ler é uma carta, né? É uma carta de um leitor. É uma professora, a Josilda Cardoso, que encaminhou um jornal. E ela está discutindo o meio ambiente, as questões referentes ao meio ambiente. E você deve ter percebido que ela fala sobre um problema que é muito sério e que você percebe cada vez que vai ao mercado. Quantas sacolas você vê, seus pais, sua mãe, enfim, seus responsáveis, as pessoas vêm do mercado com quantas sacolas,
Tá certo que as pessoas acabam utilizando as sacolas para os mais diversos fins depois. Para fazer lixinho lá na cozinha, no banheiro, para guardar algumas coisas. Ela tem uma reutilização. Mas no final das contas, ela acaba sendo descartada. E a quantidade produzida desse material nem sempre é reciclado. Nem sempre esse material é reciclado e acaba indo parar em aterros sanitários ou ainda em lixões a céu aberto, produzindo uma poluição. A nossa colega Josilda Cardoso, ela faz esse questionamento. E aí? Como que é essa situação? Será que essa lei vai ficar, vai permanecer? Ela vai vingar? E ela faz referência a outra lei. Dá para perceber que o texto já é um texto mais antigo, porque ela faz referência à lei seca, ou seja, não se pode dirigir depois de tomar bebida alcoólica. E hoje continua a lei, continua sendo fiscalizada, mas ela faz o seguinte, meu medo é isso, que a lei não vingue e que não funcione muito bem. Belezinha? Tranquilo o texto, né? Deu para perceber bem, deu para verificar as situações de uma pessoa, né, uma cidadã, em relação à preocupação dela em relação ao meio ambiente. Lembra do início da aula, eu perguntei, e aí, será que tu consegue pensar alguma coisa para proteger o meio ambiente? Ela pensou, falou da lei, que ela achou importante, porém tardia, ou seja, tarde. Então lá em São Paulo, é proibido você entregar sacolas plásticas. Você pode até comprar sacola plástica, mas é proibido entregar. Você tem que levar a sua própria sacola, a sua caixa, enfim. É você que tem que verificar como que vai levar embora os seus produtos. Belezinha? Então agora, depois de ler esse texto, vou falar para vocês, né? Dar uma explicada um pouquinho nele, vem agora a tua parte, a parte da atividade, é aquela parte que você vai fazer um raciocínio sobre o texto. Então, acompanhem aqui. Em relação à matéria publicada no caderno Mercado, em 18/5, em que o senhor informa sobre a proibição do uso de sacolas plásticas como embalagem a partir de 1º de janeiro próximo, penso que São Paulo demorou muito a tomar decisão de transformar em lei a proibição. Qual é o assunto tratado no texto, hein? Já parou para pensar? Qual é o assunto? Antes de dar prosseguimento, antes de deixar você pensar, eu quero falar uma coisa. O assunto e o tema, sabem qual é a diferença? Eu vou mostrar mais ou menos a prática. Observe, o assunto é o mais amplo. Olha aqui, ó. Essa câmera aqui está mais ampla, não está? Então lá, ela é maior, então esse é o assunto. Agora, quando eu venho para cá, olha o que acontece, fica mais perto, né? Então eu tenho um recorte, isso é o tema. O assunto é o amplo, o tema é o recorte. Então é o recorte daquilo que eu quero discutir. Nesse texto, qual é o assunto que está sendo abordado? Vai lá fazendo, eu fico aqui, já volto, hein?
E aí, meu querido, e aí, minha querida? Já resolveram a questão? Tava muito fácil essa questão, muito tranquila de respondê-la, né? Depois de ter discutido com vocês desde o início da nossa aula, eu sempre falo, fique esperto, fique ligado no que acontece durante a aula, porque as falas nossas aqui, a fala do professor discutindo com vocês, vai ser cobrado na sequência, vai estar presente no exercício próximo. Vamos fazer a correção então. Qual é o assunto tratado no texto? Ali já está meio óbvio, né? Então, o assunto é a proibição do uso de sacolas plásticas como embalagem. Então, vocês já viram, né? Ele fala no início do texto que ele vai discutir isso, das sacolas plásticas, da proibição, ela fala que foi tardia, mas é bom. Então, esse é o assunto que foi tratado nesse texto aqui, nessa carta do leitor. Como vocês responderam rapidinho, foram show de bola aí, foi tranquilinha? Vamos fazer mais uma aqui então, hein? Acompanhem lá, mais uma questão para vocês, na tela. O texto que acabamos de ler pertence a qual gênero? A que ou a quem foi enviado? O que motivou o autor a escrevê-lo? Da mesma maneira que a gente já fez a questão 1, aqui vai a questão 2, isso já foi discutido durante a aula. Fique aí, eu fico aqui, eu já volto, hein? Vai respondendo lá, hein? E aí, meu querido e minha querida, resolveram? Tranquilinho também, né? Aí era uma questão um pouco mais longa, exige um pouco mais de você, de relembrar as questões anteriores, o que foi lido, mas da mesma maneira da questão 1, a questão 2, toda ela já foi explicitada, já foi falada por mim aqui para vocês. Então, acompanhem lá na tela a correção e veja se está parecido. Então, o texto ele pertence ao gênero Carta do Leitor. É enviada ao jornal Folha de São Paulo, a autora manifesta na carta seu ponto de vista sobre a matéria que leu no referido jornal e que tratava da proibição de uso de sacolas plásticas em São Paulo. Quando eu falo, eu, qualquer pessoa, que nós falamos de Carta do Leitor, o nome já diz o que ela é. É o leitor, aquela pessoa que leu uma matéria, leu uma notícia e optou por discutir. Vejam que a leitora ela deve ter lido na Folha de São Paulo, no jornal específico a quem ela mandou a carta, alguma discussão só a respeito do uso de sacolas plásticas, enfim, da lei. E ela achou por bem, aí eu vou falar sobre isso. Não é legal, não quero saber, eu vou falar. Eu quero que me ouçam.
E ela escreveu. Eu posso escrever, você pode escrever, o Ronaldo pode escrever também para o jornal, por qualquer questão, jornal, sites, enfim. A carta do leitor, ou seja, nós vamos falar com o jornal e ao mesmo tempo que te fala com o jornal, nós mostramos a nossa opinião se ela for impressa, for publicada para todas as pessoas que também leem o jornal. Então, por isso é muito importante, é um instrumento democrático, digamos assim, eu consigo discutir. Óbvio que hoje em dia, né? Vem cá, vamos para cá. Hoje em dia mudou um pouquinho, não é? Você consegue ver lá nas redes sociais a notícia e você já faz o comentário logo abaixo da notícia. Outros já comentam, já fazem a réplica, você pode fazer a tréplica e vai lá um debate que pode ficar aí em vários comentários na sequência. Ou você pode escrever e simplesmente ser ignorado, ninguém se interessar com aquilo que você escreveu. Mas um jeito de outro, né, é você mostrar a sua opinião a respeito de um assunto, de um tema que te interesse. A carta do leitor ela faz isso de maneira mais profunda, não só um comentário, uma pequena postagem de poucas palavras. Vejam lá então, ela é um texto em que o leitor ou a leitora envia a um jornal ou uma revista para relatar algum fato ou para expressar sua opinião sobre alguma notícia, reportagem ou artigo publicado. A carta então ela pode ser de qualquer situação, qualquer assunto. Qualquer coisa que você tenha lido, que apareceu lá, como disse, notícia, reportagem, artigo. O artigo de opinião é mais legal ainda se discutir, porque alguém que já mostrou uma opinião e você vai ou apoiar a opinião dele ou trazer um ponto de vista contrário para tentar refutar o que ele trouxe. Então é bem interessante. É um espaço legal que nós, como leitores, devemos nos apropriar. Tem que trazer para nós isso, para que a gente consiga essa democratização do acesso aos meios de comunicação em geral. E quais são as características da escrita desse tipo de texto? Como ela é uma carta, ela vai ter uma característica geral da carta, né? Ela vai ser uma questão de carta, então vai ter lá o vocativo, vai ter uma série de situações. Observem mais um trecho de uma carta ao leitor. Vejam lá. Sempre tive preconceito com revistas de saúde. Achava o conteúdo técnico e desinteressante. No entanto, encontrei um exemplar da Viva Saúde em um consultório médico e gostei muito. Achei a revista dinâmica e gostei especialmente da matéria Manual do Torcedor da Copa, lá da edição de 86. Ricardo, por e-mail. Então vejam, que a maneira, quando fala carta do leitor, não significa que tem que ser uma carta, escrever lá o texto, que tá aqui, e mandar por no correio. Pode? Claro que pode. Aquilo foi mandado por e-mail, já é lá de 2010, né? Então, você pode fazer várias possibilidades, mas de maneira geral, ela tem umas características próprias que vão estar presentes em todos os gêneros, em todos os textos desse gênero. Ou seja, os textos eles são breves, escritos em primeira pessoa, porque a carta do leitor é eu que estou falando, eu concordo, eu discordo, eu acho bom, eu não acho, eu vejo que tem que melhorar, né? Então você vai aparecer a primeira pessoa. A linguagem ela é simples e objetiva. Então eu vou fazer uma maneira simples, chegar direto ao ponto, que é o que eu quero fazer. E uma coisa interessante e importante, nem toda carta, nem todo texto teu que você publicar, que você vai enviar, aliás, será publicado. Você pode mandar um texto desse tamanho e ser publicado apenas uma frase. O jornal, a revista, o meio de comunicação é que vai verificar o que ele vai fazer, o que vai mostrar, qual é a importância. Tem que ter a presença do destinatário e do remetente. Destinatário é para quem é enviado a carta. Seja lá, ao senhor editor, né? Daí vai falar do jornal. Ao repórter, ao senhor articulista. Então lá nós temos aqui o texto ele expositivo e argumentativo. Então eu vou expor o texto, né? E expor minha ideia e argumentar a favor dela. Vamos agora para a atividade número 3 do nosso dia. Sempre tive preconceito com revista de saúde. Achava conteúdo técnico e desinteressante. No entanto, encontrei um exemplar da Viva Saúde em um consultório médico e gostei muito. Achei a revista dinâmica e gostei especialmente da matéria Manual do Torcedor da Copa. Os termos sublinhados no texto são ilustrativos de características da linguagem da carta ao leitor. Qual
é ela? Então agora, meu querido, minha querida, você vai explicar qual é ela. Que linguagem que é, qual parte que é, né? Que linguagem que tem a ver. Vejam lá então, tive preconceito, conteúdo técnico, desinteressante. Raciocine, escreva e eu já volto, hein? Eu fico aqui, você fica aí. Vai lá, vai. E aí, meu querido, minha querida, já responderam? Já resolveram a questão? Essa questão também exige um pouquinho mais de raciocínio, né? Então, olha a linguagem, o que está falando ali, né? Eu tive preconceito, é desinteressante, achei a revista dinâmica. Observem lá, então, o que nós temos, qual que é a resposta, né? Então, a carta leitora apresenta uma linguagem argumentativa. E expositiva, como eu falei anteriormente. O gênero textual carta leitor possui um aspecto argumentativo. Veja lá, olha a argumentação, sempre tive preconceito, ou achei o conteúdo técnico, desinteressante, ele está argumentando, trazendo o ponto de vista dele, né? Ele quer expressar a opinião, que vai confrontar ou confirmar o que foi dito. Veja lá, no entanto, encontrei o exemplar da Viva Saúde. Olha só a contradição da ideia inicial dele não gostar, e agora ele vem trazendo. Então aí nós temos, nesse período, né, nesse trecho, uma ideia bem argumentativa. Também aparecem trechos expositivos, veja lá, porque visa a apresentação de um conceito, de uma ideia. Olha, achei a revista dinâmica e gostei, especialmente da matéria, manual ao torcedor. Então ele está expondo o ponto de vista. O texto, a carta ao leitor, ele tem que ser um texto argumentativo e expositivo. Você vai expor a sua ideia e argumentar a favor dela, como a gente percebeu nesse último texto que nós lemos aqui. E aí, meu caro e minha cara, de boa? Tranquilinho? Susse! É isso aí. O objetivo da nossa aula é você ter esse conteúdo de maneira mais tranquila. Vamos retomar o que a gente viu hoje? Vamos conversar um pouquinho sobre? Então, nesta aula estudamos o gênero textual carta do leitor. Vimos alguns exemplos e estudamos a estrutura, assim como analisamos características desse gênero textual. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui, o Ronaldo fica comigo, você fica por aí e tchau!